Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Oi para vocês de cá também. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Começando aí o nosso culto no lar de quarta-feira, sempre com o fundo do mimimi da Pepeta, né, Pepeta? Pepeta adora deitar aqui pro meu lado. Vamos lá? Eu entrei faltando um minutinho, foi de propósito. Deixa eu ver se eu lembro a musiquinha mais tranquila e rapidinha. Tranquila e rapidinha. Certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou: o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim. Sem nada pedir, terás tudo enfim. Aquele jovem foi-se embora, deixou tudo pra outra hora, mas Jesus ainda nos diz: é tempo de ser feliz. Vai e vende tudo que tens e dá a quem não tem amor. Dá de ti mesmo sem nada esperar e volta. Pega a tua cruz e vem, segue comigo assim. Sem nada pedir, terás tudo enfim. E que possamos guardar em nossos corações essa mensagem deixada por um jovem que tanto buscava sua paz interior, ao ponto de questionar a Deus: como posso, mestre? Como faço para ser feliz? Mas é preciso muito desprendimento, muita humildade e a certeza da fé em nossos corações, para que a gente possa ir e vender tudo o que temos, dar sem receber, sem esperar nada em troca, dar de nós mesmos. E um dia, mestre, quem sabe, encontrar a verdadeira redenção. Que a luz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações, em nossas mentes, em nossas escolhas. Que possamos emanar a sua paz, o seu amor e o seu equilíbrio por onde formos. Que sejamos sempre instrumentos de vossa paz. Instrumentos, Mestre, da luz, do amor, da evolução e da prosperidade. Graças te damos mais uma vez pela oportunidade do estudo, pois este é o nosso caminho. O mapa do coração deixado por vós, para que possamos encontrar a nós mesmos, as nossas perfeições e, acima de tudo, as nossas imperfeições, para que possamos aceitá-las e nos conhecer de alma limpa e coração, para assim, Mestre, conseguir entrar no reino dos céus. Graças te damos e que dê por iniciado o culto no lar de hoje, e que assim seja. Oi, Wilson, seja bem-vindo, meu amigo, tudo bom? Bom te ter aqui com a gente. Vamos lá? Nós estamos no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, na leitura Piedade Filial. No item 3, nós já estamos no 4º parágrafo. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo.
Mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar os erros, amar mesmo aos inimigos quanto às obrigações, é maior ainda com relação aos pais. É um prazer enorme ter você aqui comigo também. Beijo no seu coração. Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos o é ainda mais em face dos parentes. E que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso, pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que, pois, promete como recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhe desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras, é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas. Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e como a crianças lhes dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam, então, no deserto. A terra que Deus lhes dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Oi, meu amor, seja bem-vinda. Peraí, deixa a mamãe ler. Aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo. Quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro. Iniciá-los na vida espiritual em lhes dizendo: meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também, quando os chama à observação dos mandamentos, honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Interessante isso, né? Quando eu leio essas passagens, eu fico imaginando quanto difícil deve ter sido para Jesus pegar uma terra tão crua, né? Tão rígida ainda, tão presa na matéria, que é difícil até colocar em sentido figurado para a humanidade entender, né, a mensagem que ele veio trazer. E olha o quanto nós éramos e ainda somos, né? Cruz para a vida celestial, para a vida universal, para a família universal. Ele tinha que desenhar parábolas, ele tinha que fazer alegorias para que as pessoas pudessem entender mais ou menos o que ele estava tentando dizer. E às vezes, quando ele falava de uma forma mais direta, né? Igual no meu reino, no reino de meu pai há várias moradas, né? Há várias moradas no reino de meu pai.
povo ficava assim, como assim há vários morados no reino de meu pai? Hoje a gente já sabe que cada planeta é uma morada, né? Nós não somos únicos no espaço, que existe aí, além da crosta terrestre, em cada galáxia, planetas ainda no mesmo processo evolutivo que o nosso. Mas na época, como que ele ia explicar isso? Como que Jesus ia explicar que a vida, quando você perde o corpo físico, ela continua a existir? Né? Não é só porque a sua matéria, a sua carne acabou, ela se desfez que você deixou de existir. Então ele teve que construir toda ali uma alegoria, né? Morrer, voltar, trazer de volta quem já tinha morrido, que era pra galera entender que, opa, peraí, existe uma flexibilidade aí, né? Entre o vai, o vem, o fica, quem foi e quem tá voltando. Então, mesmo com tudo isso, nós demoramos 2000 anos para riscar a primeira parte da compreensão. Não quer dizer que a gente compreendeu, não. A gente fez um pequeno risco, onde a gente tem que fazer um bum, né? Mas a gente já começou a entender. E foi bem isso que Jesus tentou mostrar pra gente. E na questão do honrai o vosso pai e a vossa mãe, que a gente tenha essa compreensão de que a vida, ela não termina quando a gente morre. Então, se, como disse aqui, a gente encontra, infelizmente, nesse processo reencarnatório, pais que não honram os seus papéis, né? Pais que não reagem, que não se comporta como o meu entendimento acha que eles deveriam se comportar, que eu não tenho um comportamento revoltoso, que eu possa compreender esse vai e vem, essa samsara do nasce e renasce, na certeza de que em algum momento eu fui falho com eles também, né? E que provavelmente, como nada acontece por acaso, e eu estou passando por isso, talvez eu tenha que aprender a lidar com isso e passar por isso de uma forma mais branda. Daí a necessidade da gente compreender melhor os transtornos que nos alcançam, principalmente esses transtornos muito fortes, né? Que vem aí já de eras, encarnações passadas, como por exemplo, olha, amor, seja bem-vinda. A minha filha tá aqui, ó, que delícia. Vai tomar café da manhã, meu amor? Então, que a gente possa ter mais brandura nessas diferenças que a gente carrega com os nossos pais. Eu já tive muita diferença de convivência com os meus pais, né? Beijo, mamãe, te amo. Porque na minha época, eu acreditava que eu tinha que ter coisas e meus pais acreditavam que não, que eu já tinha demais. Então, esses desentendimentos são naturais, mas existem aqueles desentendimentos que vêm ali da raiz, né? Desde que eu nasci, minha mãe nunca gostou de mim, meu pai é que cuidava mais, meu pai sempre deu mais atenção, tal. Então, busca ali na sua mãe o que acontece, né? Que ela se sente ruim com a sua presença, incomodada, se é um ciúme, se é uma mágoa que ela não sabe de onde vem, né? Porque isso tudo pode estar ajudando vocês a amadurecer esse processo. Não existe acaso. Tá? Não, mas nunca fiz nada para minha mãe, não tem por que ela tá sentindo isso. Talvez você nunca tenha feito nessa encarnação, mas na outra nós não podemos dizer, né? Meus pais se separaram esses dias. Ele nunca foi um pai muito amoroso com os filhos. Essa mensagem é para mim e para os meus irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe, que possa fazer dessas palavras um instrumento no momento de vocês. E leva isso para os seus irmãos. Talvez existe alguma coisa ali no passado com o seu pai, talvez nem exatamente com vocês especificamente, mas que o seu pai tenha vivenciado na infância dele, né? Que ele não consegue se libertar daquela mágoa, construir uma cascazinha, não consegue ser com vocês o que ele gostaria de receber. Então é muito importante a gente ter essa humildade e compreensão com a dor do outro. Mas eu tô magoado, ele fez, ele deixou de fazer. Beleza, ninguém tá falando para você não ficar magoado, mas tenha compaixão e analise também o lado dele, a infância dele, né, a história. E se mesmo assim, não encontrei, respeita o limite, o espaço dele. Seja bem-vindo, Enzo. Papai do céu te abençoe, tá bom? Fico muito honrada, tá? De poder te transmitir uma palavra amiga e que você possa ter aí, a partir deste momento, uma iniciativa diferente. Não olha para ele com mágoa, com raiva, com revolta, mas tenta buscar compreensão. E tudo que vai, volta.
Quando ele perceber que você está buscando compreensão, ele vai tentar te compreender também. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas no momento dele estar despertando ali para esse sentimento. Tá bom? Beijo no seu coração. Deus abençoe e ampare vocês. Tá? Vamos lá? Para o livro dos Espíritos? No livro dos Espíritos, nós estamos começando conhecimento da lei natural, né? Lei natural é a lei que a gente vivencia, as leis de Deus, as leis da natureza. Então vamos lá. Já tô com 2 aqui, tá vindo o terceiro. Oi, meu beijão. Lá na Yara. Conhecimento da lei natural. Deixa eu só ver aqui. É o capítulo 1 da parte 3, né? É isso aí. Livro 3º, As Leis Morais, capítulo 1. Oi, meu filho. Meu elefantinho na sala de cristal. Pergunta de número 619. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. E aí eles fizeram uma nota de explicação. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência desse princípio, visto que cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é o bem e o que é o mal. Se tudo devesse se cumprir para ele numa só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que se tivesse dependido deles se esclarecerem? Aí aqui vem as questões de número 171 e até 222 para a gente estar revendo, beleza? Para estar esclarecendo mais, como a gente já estudou, a gente continua. Pergunta de número 620. A alma, antes de sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? E os espíritos responderam: ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após a sua união com o corpo, mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Onde está escrita a lei de Deus? Perguntou de novo Allan Kardec e os espíritos responderam: na consciência. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Perguntou de novo Allan Kardec. E eles responderam: ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Pergunta de número 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Perguntou Allan Kardec e os espíritos responderam: sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberam essa missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Porém, como eu já disse, mesmo eles estando avançados e vindo trazer para cá a mensagem, eles também estão passando por provas e expiações, tá? Não existe aquela pessoa, só Jesus Cristo, os espíritos puros, né? Eu falo sempre Jesus Cristo, porque não adianta eu falar Princesa Nada, Hilarion, né? Vocês não vão conhecer, são espíritos que vivem ali no mesmo patamar que Jesus Cristo, são espíritos puros, né? Mas se não for desse nível, nasceu aqui, tem alguma coisa a resgatar. Então não é só porque leva a palavra e cura e faz ressuscitar e faz chover e blá 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 que é superior e não tem nada, não tem defeitos. Resumindo, não tem defeitos, tem muitos defeitos, vícios, paixões, apegos, tá? Pergunta de número 623. Os que pretenderam instruir os homens na lei de Deus não estavam algumas vezes enganados e frequentemente não os extraviaram por meio dos falsos princípios? E os espíritos responderam: aqueles que não estando inspirados por Deus e que se deram por ambição sua missão que não tinham, certamente puderam transviá-los. Entretanto, como em definitivo eram homens de gênio,
no meio mesmo dos erros que eles ensinaram, frequentemente se encontram grandes verdades. Ou seja, tem sempre aqueles que se titulam, né? Ah, eu nasci para ser Messias. Ah, eu nasci para levar a palavra. Ah, eu nasci só para fazer isso. Mas toda hora que abre a boca é para julgar, é para diminuir, é para desfazer uma vida, uma imagem, uma opinião, né? O outro sempre tá errado, o fulano, eu tô sempre certo, né? Então não é por aí. A pessoa, ela tem consciência, o espírito, ele tem consciência de que ele é imperfeito. Então, como que eu vou perceber se aquele que leva a palavra não é daqueles tão assim? Quando ele não tiver erro. Quando ele começar a não ter erro. Oi, Thaís, seja bem-vinda. A ser perfeito demais. Não, comigo isso nunca acontece. Não, tudo vem e pronto e se resolve. Eu sou sempre feliz, alegre. Eu não tenho leões para brigar, nem dragões para matar no meu dia. Só flores e campos. Desconfia. Tá? Nós vivemos num planeta escola, um planeta dual. Isso aí não sou na espiritualidade que está falando, a quântica, a ciência também está aí. Então sempre existe o lado bom e o lado ruim. O que é que difere? Saber manter o equilíbrio. Mas neste planeta, todos sempre teremos os dois lados. O monstro e o anjinho. O tatatã e o abençoado. Tá? Cabe a nós o quê? Saber manter o equilíbrio. Beleza? Qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Pergunta de número 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Né, Jesus? Beijo no seu coração. Nós estamos precisando saber uma da outra, né? Vamos lá? Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus não-lo oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que se ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre esta terra. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir às paixões e dominar os homens. Ou seja, é sempre fácil para quem já tem uma persuasão, um magnetismo forte. O que é isso, Etienne? Persuasão, magnetismo? É aquilo que o vendedor usa. Gente, eu já trabalhei de vendedor praticamente minha vida inteira, mas ô profissão que eu... Por quê? Porque eu preciso convencer a pessoa de que ela quer uma coisa. Como que eu vou convencer você de que você quer uma coisa que nem você mesmo sabe se precisa? Então, é a mesma coisa. A pessoa, ela te convence a ser, a acreditar, a ver, a entender, a aceitar, porque ela tem persuasão, ela tem o magnetismo, ela vai falando o que você quer ouvir e te convence, você acredita que precisa daquilo realmente. E aí você, né? Então, é mais ou menos por aí. Pergunta de número 626. As leis divinas e naturais As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes dele, delas não tinham conhecimento senão por intuição? E os espíritos responderam: não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Todos os homens que meditaram sobre a sabedoria puderam compreendê-las e as ensinaram desde os séculos mais remotos. Pelos seus ensinamentos, mesmo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente.
As leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pôde conhecê-las quando quis procurá-las, e é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem, e é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos sádios saídos da barbárie. De todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e a superstição. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá pra ir, né? Então vamos. Pergunta de número 627. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nós ensinar alguma coisa a mais? Terão a nós ensinar alguma coisa a mais? E os Espíritos responderam: a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. É necessário agora que a verdade seja inteligível para todo o homem. É preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreendem e ainda menos que as praticam. Nossa missão é impressionar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião para ocultarem suas torpezas. Luna, por favor. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. E nós vamos para a última. Então, gente, geralmente, tá? E já está acontecendo, neste período de transição, as máscaras caem, né? As mentiras, elas não permanecem. E o papel da galera que veio trazer a mensagem de Jesus de forma na íntegra, elas, na maioria das vezes, elas não têm fama, elas são ocultas, elas não buscam, inclusive a fama atrapalha muito, porque ela sabe quem ela tem que atingir, os lugares que ela tem que alcançar, ela não precisa de aplausos, né? Aplausos acaba até que atrapalha, afasta a verdadeira energia. E uma coisa que eu achei interessante ele falar aqui é que as máscaras caem, né? Eles constrangem sem querer os hipócritas, principalmente aqueles que usam da mensagem de Jesus para camuflar ali o seu verdadeiro eu e usurpar ali quem está de fato buscando um apoio moral e espiritual. E às vezes é natural, não é de propósito, né? No meio do trabalho aconteceu uma coisa, o mensageiro não percebeu e constrangiu uma pessoa, e a pessoa teve a máscara ali caída. Muitas vezes ele até pede perdão, mas é natural da energia do mensageiro. Quem é o mensageiro, Tiene? A pessoa que veio trazer as palavras, né? Porque a gente fala, ai, o profeta, ai, o santo, ai, não sei o que, não é só um mensageiro. Beleza? Vamos lá? Pergunta de número 628. Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? E os espíritos responderam: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma elas nos deslumbram. E deslumbra mesmo, tá? Até para quem tá no meio, até para quem faz. A pessoa tá lá e tá aí trabalhando, não sei o que, e puf, aconteceu. Aí todo mundo olha pra pessoa e fala, como é que você fez isso? Aí a pessoa olha pra todo mundo, eu não sei. Então tem que ir aos pouquinhos, porque senão deslumbra, perde a frequência, sai da frequência de caridade e vai pra frequência do quê? Do ego, né? Então vamos lá, jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão complexas e tão instrutivas como as que lhe é dada receber hoje. Havia
Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, e da qual faziam mistérios aos profanos segundo eles. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e a maior parte do tempo simbólico. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades que ainda que pareçam contraditórias umas com as outras, esparsa, que estão no meio de acessórios sem fundamentos. São muito fáceis de coordenar graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos é demonstrada de maneira irrecusável. Não negligencieis, portanto, de aurir objetos de estudos nestes materiais. Eles são muito ricos e podem contribuir poderosamente para a nova construção. E a gente encerra aqui essa parte para começar o bem e o mal na semana que vem. Então vamos um pouquinho. Então aqui explica mais ou menos o que eu comecei a falar no começo, né? Que a verdade, ela é dada de forma esporádica, né? Ela vem e aí depois é exposto um pouquinho, é tirado, né? Mostra um pouquinho, depois, né? Tira de novo. Ah, eu acho que é assim. Então vamos lá ver, igual criança, né? Porque senão deslumbra. E aí, deslumbrando, perde o foco, perde o sentido, perde o rumo e perde o motivo, porque se perdeu tudo isso, não precisa existir, né? Ah, Etienne, por que que deslumbra? Porque tem muitas pessoas que gostam dos fenômenos, né? Não tá interessada em ir lá, em ficar satisfeito em ajudar, em ver uma pessoa que foi simplesmente curada, né? Ah, mas fulano chegou lá, tava assim, saiu, agora não tem nada, o que aconteceu? Não, mas todo mundo quer saber. Não precisa saber. Tá tudo escrito aí, é só você estudar. E aí as pessoas, elas deslumbram. Aí já endeusa, né? A pobre coitada da pessoa que só tá lá para poder fazer o trabalho, para poder pagar os débitos que armou aí no passado. Mas aí que essa onda de que, meu Deus, é santo, acaba que estraga todo o projeto. Então, é devagar mesmo, é em grãozinho de galinha, tanto para a pessoa quanto para aqueles que vão auxiliar, né? Porque ninguém cresce sozinho neste mundo. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo. Gosto dele, eu gosto. Mergulhe em si mesmo. Tapa na cara semanal, vamos lá. É grande. Sabendo já que Deus não é um sábio, mas a própria sabedoria e inteligência que dirige e governa, sustentando e dando a vida a todos os universos, compreendemos que os universos que vemos ou sentimos são apenas o reflexo da sabedoria divina manifestada de forma visível. Daí a maravilhosa ordem, a harmonia sem discrepância, que se observam em toda a natureza. Aí vai falar que existe acaso, né, gente? A gente acabou de estudar isso. Tá aí nosso tapinha na cara. O ser humano busca a sabedoria e só pode achá-la quando encontrar o caminho que leva a Deus. A sabedoria é o conhecimento da verdade. Por isso disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Muitos querem saber quem são, pesquisando o que está de fora, a superfície externa, e jamais chegam a uma conclusão positiva. É como se alguém quisesse estudar o corpo humano e se detivesse na observação da roupa que o veste. Se quisermos saber quem somos, não podemos estudar apenas a roupa, ou seja, o corpo,
que é a exteriorização de nosso espírito, a projeção da alma e do pensamento. Para termos conhecimento perfeito e exato de nós mesmos, precisamos aprofundar o nosso eu, não olhando-o de fora, mas mergulhando em nosso âmago. Não é a cultura aprendida de fora para dentro, nem a erudição livresca que nos darão a sabedoria. A sabedoria nasce de dentro de nós, tanto assim que há analfabetos que são sábeis e homens de grande cultura que são ignorantes. A cultura vem de fora, penetra pelos sentidos. A sabedoria nasce no coração, por meio da meditação. Não é possível progredir no conhecimento de nós mesmos só pela leitura de livros, nem ouvindo discursos e conferências de mestres externos. O conhecimento vem do íntimo de cada um, onde se encontra o verdadeiro mestre. Um só é vosso mestre, o Cristo. Mateus capítulo 23, versículo 8. E quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, porque o discípulo chegou ao grau de poder descobri-lo dentro de si, ouvindo-lhe a voz. Para saber quem somos, meditemos no silêncio de nossos aposentos, penetrando com o nosso olhar o âmago de nosso coração, a fim de descobrir no mais recôndito o Cristo que habita em nós. Vós sois o templo de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo. Coríntios capítulo 3, versículo 16. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21. Quando chegarmos a esse ponto, começaremos a compreender um pouquinho de nós mesmos. E que assim seja. Gente, que mágico, né? Gente, que interessante. E é isso. Não adianta vir profeta, não adianta vir Buda, não adianta vir mensageiro, não adianta vir nada, né? Eu não vou falar Jesus Cristo, porque ali é uma potência de energia que a gente não pode nem imaginar, né? Mas não adianta vir ninguém falar, ensinar, mostrar, ler, discursar, se você não olhar para dentro de você. Se você não pegar essa mensagem, abraçar e acolher dentro do seu coração. Não adianta você ler 377 livros e meio se você não aplica o conhecimento que você conseguiu ali naquele livro. Ah, não, mas se eu começar a aplicar o conhecimento que eu aprendi ali, o que o povo vai pensar de mim? Então você não aprendeu. Se você pensa assim, é porque você não entendeu. Lê tudo de novo, começa do zero. Não adianta esperar vir de fora. Começa aqui dentro. Do lado de fora você vai encontrar uma palavra, um texto, um livro que te orienta. Mas sair daí de dentro é só você que vai e é sozinho. Ninguém vai entrar no seu coração e falar: oi, eu tô aqui, vem pra cá ficar comigo. Não, é você com você mesmo, é uma questão de escolha. E não adianta, só vai ver quem tem olhos para ver e ouvir quem tem ouvidos para ouvir. Né, amigo? Verdade. Não adianta nada, a gente quer... vou ver a live da menina. A menina faz uma live legal, ela fala uns trens diferentes, vou lá ver. Aí assiste, volta pra vida normal. O que a menina da live falou? Não sei. Eu achei engraçado na hora que ela falou: sai da frente, espírito das trevas. Não, não é isso. A mensagem tem que ser levada para sua vida. Tem que ser aplicada na sua atitude. Tem que ser avaliada antes das suas escolhas. Porque você disse? Não, eu sou só o mensageiro. O livro disse, o mestre disse, o seu único mestre que pisou aqui nesse planeta é Jesus Cristo. A gente está aqui só para falar: não esquece de ler não, viu? Porque já está escrito. Beleza? Vamos pensar nisso. Não adianta nada vir aqui ver a titia falar, se a gente não pratica. Se a gente não olha para as leis da natureza, na certeza de que nós fazemos parte dela. Se a gente não sente a brisa no rosto, na certeza de que essa brisa é um pedaço de mim. Se a gente não respeita o próximo ou os animaizinhos, na certeza de que eles são os homens e as mulheres do planeta de amanhã. Eu já estive lá.
Eu gostaria que alguém me tratasse com amor, com carinho, com respeito. E amanhã, nesse processo de maturação de espíritos, com a graça de Deus, eu vou poder proporcionar um novo espírito que vai estar nascendo, paz, equilíbrio, compaixão. Porque não vai precisar aí ficar 12 mil anos igual a gente para poder evoluir, passando, exílio atrás de exílio, né? Para poder evoluir. Que a gente possa fazer germinar espíritos mais doces, mais serenos. Beleza? Vamos lá encerrar para a gente começar o nosso estudo? Fechando os nossos olhos, agradecendo a presença dos nossos amigos espirituais, que nos guia, nos orienta neste momento tão simples, para que possamos alcançar o máximo de pessoas com a palavra do nosso Mestre, o único que pisou neste planeta e que pode dizer: é um espírito puro, não precisava estar aqui, morreu por nós, sofreu para nascer por nós. E que possamos todos fazer deste o nosso maior exemplo, o nosso verdadeiro mestre, aquele que nos guia, que nos orienta, que nos prepara para um mundo novo, para uma nova terra, para uma nova egrégora, para um novo nascer, para o nosso nascer em uma nova era. Gratidão, Mestre. Gratidão por ter se sacrificado por nós, por ter passado por tudo isso e se feito exemplo, por mostrar que temos sim um caminho, que temos para onde ir e que precisamos continuar e seguir até chegar. Perdão por sermos ainda tão perfeitos e imaturos, às vezes melindrosos, cheios de clames e reclames, mas sabemos que isso são momentos. Vamos levantar, bater a poeira e continuar a jornada. Que a sua luz e a sua paz se estenda por todo o nosso caminho e que possamos agregar todos aqueles que necessitam da sua luz, onde quer que estejamos. Que possamos receber todos que precisam de braços abertos, com um coração cheio de amor, cheio de carinho e disposição para carregá-los se for preciso. Graças te damos hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Oi, seja bem-vindo. Quem tá com cara de chuva, né? Não sei aí onde você está. Mas aqui onde eu tô, nasceu o sol, ficou belo. E agora tá vindo a chuva, mas a gente nem pode reclamar, né? Tava aí quase 6 meses sem chuva. Agora vai ficar 6 meses chovendo. Até o planeta tá ou é 8 ou é 80. Não quero meio termo, não. Tô brincando, gente. O planeta não tá assim, não. Tá assim. Vamos lá, ó. Nós estamos ainda no capítulo... Pera ainda, como dizia minha avó. Pera ainda, menina, que eu tô olhando. Vixe. Nós estamos no capítulo 15, Hospital Holístico. E a gente estava ouvindo a história da Angélica, né? Que teve aí a infelicidade de estragar a vida do filho. Envenenou a vida dele com a nora, uma vez só porque tinha ciúme. A nora era ali, digamos assim, a nora perfeita, né? Os dois davam super bem, a sinergia perfeita, mas a mãe ficou incomodada, né? Começou a inventar coisas. O filho acreditou na mãe, aí expulsou a mulher de casa, ficou com o filho. A mulher seguiu a vida dela, desencarnou, todo mundo desencarnou. A sogra dela, a ex-sogra, desencarnou com um câncer no estômago devido ao fluxo de energia que ela gerou ali de ciúme e depois de desgosto, porque o filho dela entrou em depressão devido à partida da esposa, né? E aí ela desencarnou, ficou 20 anos no umbral, conseguiu expelir boa parte das toxinas que ela gerou, né? Com esse fluxo energético aqui nesse chakra dela e no chakra frontal dela, aqui no chakra umbilical. E agora ela vai reencarnar filha da nora que ela prejudicou. Só que
ela vai ter novamente o câncer, o transtorno do câncer. Ela não conseguiu expelir totalmente o fluxo energético. Tá vendo tanto que é difícil livrar disso depois? Ela não conseguiu expelir o fluxo energético totalmente. Então vai chegar uma fase da vida dela que ela vai voltar a sofrer com câncer no estômago. Porém, sempre existe um porém, se ela conseguir se manter sempre numa faixa vibratória mais elevada, né, ela não ser o que ela era antes, quando ela gerou esse fluxo de energia, pode ser que ela venha a vivenciar esse câncer no estômago já na terceira idade, já ali com 65 anos. Mas ainda existe um outro porém, um mais além do porém. Mas se ela consegue se conectar, né, elevar ali para 500 Hz, é quase que impossível, gente, mas não existe impossível não. Se ela conseguir se conectar, o que pode acontecer? Vamos ver? Então vamos lá. Vamos voltar um parágrafo para vocês entenderem. Caso a Angélica ame aos seus semelhantes e procure viver em sintonia com os ensinamentos divinos, ela retardará esta previsão e sofrerá um impacto bem menor da doença, talvez seja diagnosticada a enfermidade quando ela possuir 65 anos. Mas, se Angélica se converter completamente ao bem e orar com fervor na busca de ideias superiores, ela sublimará plenamente o seu corpo espiritual, curando definitivamente essas chagas que agora vês e viverá longos anos até que ocorra um desencarne natural por falência geral dos órgãos. Ou seja, se ela conseguir se libertar da matéria, não é uma pessoa preocupada com bens materiais, sempre guerreira, luta, honesta, ajuda quem precisa, sempre conectada com o alto, independente da religião que seja, tá sempre conectado com o alto, ajudando o próximo, pode ser, não quer dizer que seja, pode ser que ela nem venha vivenciar o câncer que ela tá aqui, né, programada na reencarnação, na programação reencarnatória dela para ter. Por quê? Porque a energia ela vai sendo digerida. Aquela energia, aquele fluxo fétido, podre, de ciúme, de raiva, de revolta, ele vai sendo digerido à medida que você gera um fluxo oposto de amor, de carinho, né, de compaixão. Então, é assim que a gente digere o fluxo de energia. Quando eu falo assim, gente, vocês têm que digerir isso aí. É mais ou menos assim, tá? Esquece, conecta com alto. Aconteceu, paciência, eu não posso fazer nada, não tá no meu controle. Então, eu vou viver o que está no meu controle da melhor forma possível, gerando sempre um fluxo de energia positivo. Daí, estudar a tabelinha de frequência de David Hawkins. Após as sábias palavras de Cristal, percebemos que a Angélica estava se retorcendo de dor no leito. Teodoro apressou-se a recolocar o curativo sintético. Em segundos, ela tranquilizou-se e entrou em um sono profundo. Agradecemos a atenção de Teodoro e nos retiramos para outros estudos. Naquele instante, percebi a ausência de Gaidin. Ele já estará conosco, Roger. Está resolvendo outros assuntos inadiáveis aqui no hospital. E mudando de assunto, a bela amiga disse: seria muito melhor se todos compreendessem o mecanismo do karma. Vê, Angélica, ela deveria entender que a doença que afeta o seu corpo astral é um desafio para a sua transformação em direção ao caminho da luz. Ela, infelizmente, observa o seu futuro com pessimismo, obcecando-se pelo problema e esquecendo a solução. Ao invés de aproveitar estes momentos para reflexões positivas e traçar um roteiro para a sua nova existência, ela se deixa levar pelo estado de depressão, que nada de positivo lhe agrega à alma, que é outra coisa que a gente tem que se atentar. A gente tem consciência que existe casos depressivos que é doença mesmo, tá? Doença hormonal, o seu corpo físico não consegue responder a um quadro ali, sei lá, de endorfina, né? E aí você tem que estar tomando remédio. Porém, tirando esses casos que a gente sabe que existe, é extremamente importante, gente, a gente ter consciência das nossas dores e não nos fazer de vítima.
tá? Inclusive, eu arrisco a dizer que este é o mal da minha geração. Essa galera que nasceu em meados dos anos 80. É uma geração muito melindrosa. É uma geração que não aguenta nada. Qualquer coisinha tá aí caindo. Ai, tô com depressão, tô com isso, tô com aquilo. Beleza, isso acontece. E existem casos que é realmente necessário tá tomando remédio, ter acompanhamento psiquiátrico, ter acompanhamento psicólogo, psicanalista, com que seja. E mesmo que você seja um caso mais brando e que tenha esse acompanhamento, é necessário você ter consciência de que você só sai dessa situação se você quiser. Se você tomar atitude, se você mudar a sua faixa mental, se você melhorar a forma de ver e pensar sobre você mesmo. Porque estando em posição de vítima, e eu vejo pessoas que se sentem bem, é uma posição que elas gostam, elas agarram ali com unhas e dentes, essa energia ela vai estar sendo gerada. Ela vai estar em você. Este pensamento, essa necessidade sua, ela vai ser materializada. Então, cuidado. Pode chegar um momento em que já não vai mais só depender de você. E talvez nessa encarnação já não dê mais tempo. Vamos receber as nossas dores com mais maturidade, com mais compreensão, com mais carinho, para que a gente possa reverter essa dor em força, em coragem, em determinação. Beleza? Tanto na matéria quanto na vida espiritual, não devemos maldizer a nossa cruz, e sim agradecer ao Pai pela oportunidade de educação espiritual que Ele nos proporciona. E eu vou parar aqui, porque eu já passei do meu tempo, né, uns 5 minutos, e para eu poder dizer que essa realidade de olhar para você, levantar, regaçar as mangas e ir em frente, não é só sua. Hoje eu vou dizer que talvez eu é que esteja precisando de cada um de vocês. Hoje eu gostaria de estar recebendo uma palavra amiga de vocês. Hoje eu adoraria estar recebendo um abraço de cada um de vocês, porque hoje é um dia em que eu me encontro assim, que eu acordei desanimada, cansada, um pouco abatida com as guerras que eu ainda vou travar para chegar até onde eu quero chegar. Eu preciso, muitas vezes eu não quero, eu preciso. Não queria falar. Hoje era um dia que eu queria ficar quietinha, caladinha, embaixo do meu edredom, sabe? Sem lembrar dos compromissos que eu tenho que cumprir, das metas que eu tenho que bater e entregar, do trabalho que hoje me estende até as 22 horas da noite. Mas eu não posso. Então, eu preciso fazer deste desânimo, deste momento de que, hoje eu preciso de um abraço, força, para não abandonar nenhum de vocês e nem mesmo a mim. E ser muito grata, porque esse trabalho que eu faço me abriu portas maravilhosas e me trouxe pessoas super caras. Então, nestes momentos é que a gente precisa trazer para a nossa vida tudo que a gente aprendeu nos livros. Nos momentos de alegria é fácil. Tá? Vamos pensar nisso. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Que a luz do nosso Mestre Jesus se estenda a todos. Que nós possamos aplicar em nossas vidas, principalmente nos dias de desânimo, as palavras que a gente aprende nas escrituras que nos foram deixadas. Beijo, gente. Obrigada. Até semana que vem. Tchau, tchau.